Então, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é aula de Sociologia, gente. A gente está prestes a fechar aqui o nosso caderno 3, tá? Filosofia a gente já conseguiu avançar bem. Então, a gente está no capítulo 11. Hoje a gente vai falar sobre Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje. Bem, qualquer dúvida, vão falando aí que eu explico mais, ok? Então, gente, ó, capítulo 11, página 97, aqui é o título, né? Weber e a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, para a gente começar a nossa aula, eu gosto sempre de trazer aquela reflexão inicial, aquelas questões sobre a reflexão que podemos fazer acerca do conteúdo. Se vocês observarem, nós temos aqui o título, né, que é o trabalho sobre uma nova perspectiva. Tá? Então, a gente vai falar sobre, ao longo do tempo, ao longo da história, como o trabalho vai se incorporando, ganhando uma nova forma, um novo conteúdo, principalmente diante da análise sociológica. A partir do século XIX, vai fazendo essa análise com o surgimento da própria sociologia, né, e volta ao passado para entender como vai se comportando essa, que alguns chamam de categoria de análise, ok? Então, para a gente pensar, o nosso modo de ser pode afetar a nossa vida econômica? Tá? Não precisa responder. Aqui, claro, é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. O ideal era todo mundo responder, mas assim, frisa a gente ir pensando ao longo da nossa aula, tá? Então, como a gente se comporta na vida cotidiana, nas relações de produção, no trabalho, isso influencia o nosso modo de ser na vida econômica, certo? O nosso consumo afeta o mundo em que vivemos. Tá? Então, pergunta interessante. A gente vai falar aí sobre um pouco essa sociedade consumista, né? A gente insere o capitalismo nessa leitura. Então, isso vai afetar o consumo, o modo em que vivemos. Tá? Quem está chegando agora na aula também seja bem-vindo. Beleza? Então, de início, o nosso livro vai trazer uma leitura falando sobre as revoluções burguesas. Tá? Então, eu estou aqui mais ou menos por volta da página 98, e você tem, né, nessa leitura dessas revoluções da burguesia, os ingleses, por exemplo, questionavam o poder da monarquia. Então, colocavam que a monarquia tem limites. Então, o poder deveria ser estabelecido de uma forma mais tranquila, né? Ou seja, a monarquia absolutista, eu estou falando aqui justamente no período daquela parte da história conhecida como o velho regime, né? O antigo regime, que era a monarquia absolutista, onde o rei mandava em tudo e em todos, inclusive na religião das pessoas. Então, a burguesia que vinha crescendo com o desenvolvimento das cidades, o renascimento cultural, né? E então vai trazendo aí uma nova leitura e vai dizer o seguinte, ó, a burguesia é uma importante classe responsável aí pela, né, junto com a classe trabalhadora, pela produção da riqueza, e a monarquia deveria frear aí, o seu poder, tem limites esse poder. Aí é quando surgem as discussões, tá, das liberdades individuais. O livro vai trazendo essa leitura, como, por exemplo, cada um pode ter agora o direito de se expressar, cada um pode ter o direito à sua religião, cada um pode ter o seu direito respeitado, as liberdades individuais. É quando surge, por exemplo, a Declaração dos Direitos, um documento muito conhecido, né? Se a gente for linkar com a filosofia, por exemplo, a gente tem os contratualistas que vão fazer uma arguição sobre os direitos naturais, né? Então, aqui tem a vida, a liberdade, a propriedade.
tá? Então, vejam, era uma luta da burguesia sobre o sentido de uma sociedade sem ordens e privilégios. É o espírito do chamado iluminismo, né? Pautado agora na razão, ok? Sobre uma leitura anticlerical. Tá? Então, o iluminismo vai clarear, ó, a mente das pessoas para essas novas dinâmicas, tá? Acerca desse cenário conflituoso a partir das revoluções da burguesia. Nesse sentido, pessoal, a gente também tem, ó, algumas revoluções que vão se tomando mais evidentes, principalmente na Europa, né? Mas isso não significa dizer que na América, período colonial, efervescente, principalmente quando a gente tem a relação Inglaterra e Estados Unidos, então a burguesia ela propicia essa luta por independência. Os Estados Unidos, as 13 colônias, né, entram nessa luta, uma luta onde a burguesia ela tem um papel muito importante. Lá na Europa, voltando aqui, as revoluções também se comportam de modo semelhante, né? Principalmente na França, a Revolução Francesa, com a Era Napoleônica, e aí a burguesia ela começa a se organizar, ela se mobiliza e se organiza, tá, em associações. Então, você tem aí uma organização social desse segmento, dessa classe social. E o objetivo seria esse, né? Defender os interesses capitalistas que se confrontavam aí com o absolutismo. Tá? Então, queria-se a luta em torno de uma não interferência do Estado, do governo, sobre os cenários do liberalismo. Né? Então, os mercados nacionais deveriam ser liberados, né? Ser liberais. Esse é o termo que eu queria utilizar. Então, nesse sentido, o trabalho se torna bandeira de progresso, né? Com o positivismo do Auguste Comte, o progresso, o lema da bandeira nacional, então, desenvolvimento, trabalho, o sofisticado tecnológico ganha esse apego aí. Tudo bem? Bem, como é, então, diante dessa discussão, a perspectiva do trabalho, essa nova perspectiva lá na antiguidade? Então, interessante, o livro começa a trazer essa leitura e vai mostrar que, observe que na antiguidade o trabalho era associado com dor e com sofrimento. Então, isso aqui era o trabalho, é como se fosse um castigo divino, né? Adão e Eva, lá em Gênesis, por exemplo, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então, esse foi o castigo estabelecido, né, devido a essa tradição judaico-cristã, tá, onde Adão e Eva tinham escolha para fazer. Né? Então, ao invés do paraíso, escolheu o pecado, através do fruto proibido, a árvore da sabedoria. Então, toda aquela discussão. E aí, qual foi o castigo? Trabalhar, vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. Então, o castigo, o trabalho vai ser associado a essa dor, a esse sofrimento. Então, essa era a leitura onde? Na Idade Antiga, lá na Antiguidade. Compreende? Lá na Idade Média, aqui começa a ter um comportamento mais diferenciado. Observe que agora o trabalho assume outra perspectiva, tendo em vista que fazia a aversão, né? Ou seja, quem trabalhava era o servo, quem trabalhava era o escravo. Né? Então, a aristocracia não trabalhava, porque isso era algo indigno. Né? Se a gente for associar o próprio Aristóteles, na sua obra Política, ele colocava que o trabalho embrutece o homem, o trabalho limita a nossa mente. Né? Então, o trabalho era para quem? Era para os servos e para os escravos. O nobre, por exemplo, o
jamais poderia trabalhar a classe dos aristocratas, né? Porque o trabalho era algo para quem não tinha sabedoria, era algo para quem não era, por exemplo, inteligente, né? Então, a preguiça, aqui o direito à preguiça, olha só como vai mudando ao longo do tempo, né? A preguiça aqui, inclusive, era uma virtude, tá? Porque você ser preguiçoso era você ser com, com capacidades intelectuais que não necessariamente você tinha que se submeter ao trabalho para se reproduzir socialmente. Então, quem trabalhava era quem não era inteligente, né? Quem era inteligente, quem era o sábio, ele não precisava trabalhar, porque ele ganhava vida, né? Submetendo quem não era sábio ao trabalho. Então, tinha essa leitura. O trabalho era para os servos, para os escravos. E esses, né, eram responsáveis principalmente pelos os piores trabalhos, os afazeres do dia a dia. Então, olha só como o trabalho se comportava nessa visão da Idade Média, né? Se existia uma vasta mão de obra servindo aos aristocratas. Então, você tinha quem servisse o tempo todo. Os servos devem sempre estar de prontidão para servir, principalmente naqueles trabalhos, né, mais hostis, se a gente for colocar uma precisão aí. Quais eram os trabalhos mais hostis? Puxa vida, preparar o alimento, arrumar a casa, né, fazer a limpeza. Então, isso era a responsabilidade, né, de cunho dos servos. Tá? Finalmente, ó, a gente tem uma mudança um pouco mais significativa, principalmente com Hegel, lá no século XIX, ok? Então, ele traz na sua obra a Fenomenologia do Espírito, uma importante obra do Hegel, esse filósofo alemão, tá? Ele traz uma nova leitura sobre o trabalho, sob o ponto de vista mais otimista. É aqui onde a gente vai falar aquela famosa frase, né? O trabalho dignifica o homem. Então, o trabalho, nesse sentido, torna o ser humano emancipado intelectualmente. Aqui faz uma oposição, desculpa, ao Aristóteles. Aqui o trabalho enobrece a humanidade. Eu costumo dizer que, de fato, o que dignifica o homem é o salário que ele ganha, né? Porque na atual fase que estamos, o capitalismo, o trabalho, de fato, em alguns momentos precariza, expropria o homem, né? Agora, o salário, não. O salário torna ele digno, né? Principalmente, se a gente colocar aqui em pauta, o salário de um deputado federal, né? 40 mil por mês, pergunta se ele não se sente digno. Agora, o trabalho do flanelinha, do que vem de picolé na praia, apesar, né, de trabalharem muito e muito, eles não conseguiram, né, se tornar dignos ainda, exercendo a sua função diante dessa logística atual. Mas calma, a gente vai chegar lá. Eu estou falando aqui antes do século XIX, do Hegel. Né? Então, ele dizia que aprende quem trabalha, aprende a produzir, né? Aprende a criar, inventar. Então, quem não trabalha tem que pagar. Então, o trabalho é a expressão justamente disso, da liberdade, né? Então, quem trabalha aprende alguma coisa, né? E quem não trabalha não sabe fazer nada, portanto, tem que pagar por isso. Então, tinha essa visão mais otimista, ok? Finalmente, né, mais relacionado ao mundo do cenário marxista e também contemporâneo, ainda no século XIX, o Karl Marx vai fazer duras críticas ao trabalho, né, fazendo relação com isso que eu basicamente discuti na parte que eu estava falando do Hegel, né, que ele tinha essa visão muito otimista sobre o trabalho. O Karl Marx aqui, não, ele já tem uma visão diferenciada. O livro também começa a colocar isso lá na página 98. Ele faz uma oposição meio que ao Hegel, porque ele fala da alienação do trabalho. Então, o trabalho é uma atividade que destrói o homem para
o Marx. Né? Por quê? Porque o trabalho participa de uma lógica, nessa luta de classe que o Marx elabora na sua teoria, que essa luta de classe vai suprimir a vontade, tá certo? Daqueles que dominam essa força de trabalho, por isso que o trabalho vai precarizar, vai destruir a humanidade no conjunto dessa luta de classe, das classes sociais. Então, ele acredita que essa alienação vai ganhar força justamente porque o trabalhador vai ser refém do sistema capitalista e, consequentemente, da burguesia. Por quê? Porque os burgueses, a burguesia, os donos da indústria, dos meios de produção, da propriedade, né, da indústria, por exemplo, vão ser detentores, né, de como se produz as relações econômicas. E, em contrapartida, o trabalho, sob o ponto de vista dos trabalhadores, é insignificante, tendo em vista que eles só têm a oferecer a sua força de trabalho, porque eles são expropriados de riqueza. Portanto, eles são alienados, eles são alheios à riqueza que produzem, né? Mas, contraditoriamente, continuam a produzir riqueza. Então, o trabalho só tem a oferecer, o trabalhador só tem a oferecer a sua força de trabalho. E aí fica nessa luta de classe entre burgueses versus proletariados. Tá? Essa é a lógica do Karl Marx. Ok? E, finalmente, a gente vai começar a falar e discutir sobre a ética protestante. Tá? Só que antes da gente chegar nesse ponto, eu queria perguntar se todo mundo está conseguindo acompanhar, se vocês estão conseguindo entender o que é que eu estou colocando Sim. aqui. Sim, Patrick, está tranquilo? Tô. Maria Luísa, Zac, os demais aí. Eu nem vi mais quem entrou na aula. Tudo certo aí, gente? Qualquer questão, pergunta. Nessa tela aqui eu não vejo, por exemplo, o que vocês estão escrevendo. Deixa eu tentar sair aqui. Enfim, eu tenho que sair. Aí eu não quero sair agora, tá? Então, se tiver dúvida, me fala aí. Senão, eu vou seguindo aqui. Tudo bem? Bem, então, senhoras e senhores, olha só. A gente chega agora numa discussão que é a discussão principal da nossa aula de hoje, que vai falar justamente sobre o Max Weber, né? Onde ele apresenta sua leitura, sua teoria, a partir da ética protestante. Então, assim, ainda entrando nesse âmbito histórico, como é que se traz essa leitura? A partir da chamada Reforma Protestante, né? A partir daquela chamada dissidência, tá certo? Dos povos do cristianismo. Aqui a gente está falando da fragmentação da religião cristã, onde, por alguns motivos, né, os motivos são diversos, só você estudando para entender de fato alguns, mas eu posso comentar aqui os principais, membros da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Vai deixar de, enfim, fica desacreditado e cria outras formas dentro do próprio catolicismo, tá certo? Dentro do próprio cristianismo, a Igreja Católica ela se fragmenta, acontece essa dissidência. É o exemplo do luteranismo, né, do Martinho Lutero, né, também da Igreja Anglicana e do calvinismo, né? Então, a gente tem basicamente essas enquanto as principais, mas existiram vários outros movimentos que no futuro, né, no caso a gente está aqui no passado, mas que no presente e no futuro estão configurando aí essas novas religiões, tá certo? Todas, claro, sob o ponto de vista do cristianismo. Aqui, na leitura do Weber, ele vai trazer o ponto de vista do Lutero, tá? O Martinho Lutero, onde o Lutero, a partir das indulgências, que era uma prática da igreja, de fazer a compra dos perdões, tá certo?
ele elaborou uma crítica sobre isso, tá? Que foi chamada as 95 teses. Então, o que foi isso? As 95 teses. Foi um momento onde o Martinho Lutero, uma espécie de, eu vou chamar ele aqui de religioso, mas pode entender enquanto padre, enquanto alguém muito relacionado assim, um líder, né, religioso, ele traz uma crítica, principalmente dizendo que só apenas a fé vai salvar as pessoas. Né? Então, se você quer ir para o reino dos céus, né? E não o reino maldito, né? Ou seja, o pecado, sua fé é o que pode te salvar. E a igreja, ela fazia uma prática nesse período de compra dos perdões. Então, chegava alguém para se confessar e vou só dar um exemplo, né? O padre dizia, rapaz, é o seguinte, esse teu pecado aí, cara, é muito, não tem como perdoar, não. Aqui você vai para o purgatório garantido, entendeu? Infelizmente não posso fazer nada, a não ser que você, né, desembolse aí uma graninha, porque a gente está tentando construir a nossa basílica aqui de São Pedro, e quem sabe eu posso fazer uma intervenção lá, né, com o nosso Deus aqui, vai que ele te perdoe. Então, essa é a única salvação. Então, era a compra dos pecados. Olha só. E aí, o Martinho Lutero, através dessa leitura, ele faz um documento, prega lá na porta da igreja, e se chama 95 Teses, que são 95 críticas, né? E aí, ele, obviamente, é expulso e ele ganha muitos seguidores e cria sua própria igreja. E nesse sentido, né, dessa ética protestante, o Lutero ele dá uma visão, uma nova visão sobre o trabalho. O trabalho aqui, na concepção do Lutero, vai purificar o homem. Né? Então, o trabalho purifica, ok? Nessa perspectiva, Max Weber, na sua obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, nessa purificação que ele traz lá do Lutero, ele vai chamar, ele vai observar nos seus estudos, né, que os membros dessa classe que trouxeram esse cenário onde o trabalho ganha um efeito purificador, né, ele acredita na chamada lei da predestinação. Isso vem lá da Reforma Protestante, principalmente do Lutero. Então, ele acredita que Deus determina. Deixa eu tirar aqui que tá, a minha figura está tampando aqui o slide. Isso. Determina a sorte do homem antes de seu nascimento. Então, é algo divino. Né? Então, Deus quem determina se você vai ser predestinado ou não. É algo predestinado. Né? Então, nessa leitura também da ética protestante, o Weber ele começou a ver, pessoal, e a entender na sua análise, que a riqueza e a prosperidade são sinais ainda dessa predestinação, portanto, de uma escolha divina e da salvação do homem. Então, ele acredita que era como se as pessoas já tivessem essa predestinação da sorte, né, para a lógica dos melhores trabalhos, por exemplo, e também se você ia para o céu ou não. Né? Até hoje a gente tem, principalmente os cristãos, dizem assim, ó, eu sou pobre porque eu sou filho de Deus. Né? Ou então, quando se diz assim, ó, esse carro foi Deus quem me deu. Então, você é predestinado. Né? Se você tem a salvação, é uma predestinação de vida. Então, o trabalho que gera riqueza e prosperidade ganha um significado de purificação e de santificação. Ou seja, uma aproximação com Deus. E isso vem dessa nossa influência, né, do cristianismo, sobretudo dessa fragmentação, dessa dissidência que houve, né, na religião do cristianismo, consequentemente,
aqui na análise do Weber a partir da ética protestante. E o interessante começa a surgir agora, porque Weber ele começa a fazer essa diferenciação, né, no catolicismo e no protestantismo. Então, no catolicismo, por exemplo, a prática dos juros e o enriquecimento sobre a religião católica vai ser algo entendido enquanto um pecado, né? Aqui, veja, eu não estou fazendo uma análise da Bíblia, não é disso que se trata, eu estou trazendo, porque isso na Bíblia pode ser colocada e interpretada de modos bem distintos, tá certo? Aqui eu estou falando da análise do Weber sobre o catolicismo. Então, o que é que ele vai interpretar? Que os juros, por exemplo, o enriquecimento, isso vai corromper o homem. Lembra daquela famosa passagem bíblica onde a acumulação, Jesus chuta o comércio, quem estava se reproduzindo socialmente no espaço à custa da exploração do trabalho das pessoas, não era isso que Jesus Cristo estava ensinando, então isso era o pecado e tal, então ele vai muito associar a essa leitura. Porém, no protestantismo, não, os juros, o enriquecimento, o acúmulo de bens, né, é sinal de bênção. Foi Deus quem me deu, né? Obrigado, Senhor. Essa casa foi o Senhor que me ajudou a conquistar. Então, possui uma ética diferenciada da ética do catolicismo. Entende essa diferenciação? Estou conseguindo entender, gente, isso que eu estou colocando? É importante, viu, essa parte aqui para entender a concepção final, tá? Então, existe uma ética no catolicismo, segundo Weber, que é completamente distinta da ética do protestantismo. Isso, obviamente, né, vai trazer uma dinâmica completamente distinta. Passou uma mensagem aqui que está um pouco estável aqui a internet, mas se vocês falhou alguma frase, alguma palavra que eu estou colocando, por favor, se manifestem que eu repito, tá certo? Bem, então, continuando aqui, o Weber vai trazer a seguinte indagação, né? Os protestantes, nessa sua ética, através da disciplina, da poupança, da austeridade, né? Poupar, acumulação, dever e dedicação ao trabalho, eles aumentavam de maneira decisiva no sucesso dos negócios. Então, ele começou a ver isso. Olha só o que ele começou a observar. E, diferentemente dos católicos, os protestantes, por não terem essa ética do pecado, né? Essa ética onde a riqueza, o enriquecimento, a acumulação era pecado, juros. Então, através dessa outra ética, eles tinham um apreço bem diferenciado sobre o trabalho. Então, eles tinham essa disciplina, né? Eles tinham essa leitura de poupar, essa dedicação. Então, isso aumentava o quê? Os negócios, os lucros, né? Então, eles começaram, eles não, né? O Weber começou a observar que os protestantes eles conseguiram acumular mais riqueza devido a essa sua ética ser diferenciada. Então, tinha-se aqui o espírito empreendedor, é uma nova mentalidade, tá? Uma oposição à atitude contemplativa. Isso significa dizer que a renúncia de sacrifício da vida cristã proposta pelos católicos não tinha nenhum sentido aqui no protestantismo. Então, ele começou a perceber que pequenos empresários e profissionais liberais, né, que faziam parte aí desse grupo, eles começaram a ter sucesso, maior sucesso, né? Ou seja, eles eram mais prósperos no seu trabalho, isso devido à sua ética ser diferenciada. E aí, ele vai dividir a sociedade, né, em classes sociais, e ele vai falar da pequena burguesia, que, apesar de trabalhar, apesar de viver relativamente em uma maneira agradável, né, no cenário financeiro, econômico, né,
era uma pequena burguesia porque estava longe de se tornar pobre, mas também não conseguia, né, se tornar aquela classe mais rica. Então, é o período onde vai se diferenciar aqui classe média, classe baixa, classe alta, né? E a pequena burguesia são esses empresários e profissionais liberais. Aqui tem os exemplos, dentistas, advogados, professores, isso lá na página 99 do nosso livro. Então, não se identificam nem com as causas dos proletariados e nem partilham dos acúmulos e benefícios financeiros que o empresariado possui. Então, essa era a pequena burguesia estipulada aí na visão do Weber, né? E também nessa nova lógica do protestantismo, tá? E, finalmente, a gente finaliza a nossa aula de hoje com essas questões aí para a gente desenvolver e pensar ao longo das próximas aulas, certo? Finalizando aqui o compartilhamento, a gente já está chegando, de fato, no final da nossa aula, vai já aparecer a mensagem de poucos minutos aqui. Aliás, já apareceu, eu quero dizer que vai já fechar, só que eu queria saber se ficou compreendido, se ficou claro, né? A leitura do livro é fundamental para ir tirando as dúvidas, mas de acordo com a nossa aula de hoje, a apresentação dos slides, se vocês têm dúvidas, ficaram curiosos em algum ponto, para que eu possa discutir nesses minutinhos finais. E aí eu deixo com vocês. Como estão? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Tem mais? Algum contestamento aí? Calma, um de cada vez. Vocês falando todo mundo assim ao mesmo tempo, não dá certo. Tudo certo? Que professor excelente, né, rapaz? Nenhuma dúvida, muito bem. Ó, então, já que é assim, eu vou indicar para vocês que vocês fiquem atentos no sistema, que eu vou colocar lá questões para serem desenvolvidas, ok? Eu estou me sentindo o melhor professor aqui, vocês não têm nada de dúvida, muito bem, excelente. Certo, gente? Então, só gabaritando a seção praticando, por favor, anota esse gabarito aí da página 101, vocês vão marcar lá a letra A, de amores. São vocês aí, tá certo? Amorzinhos. Beleza, turma? Então, essa foi nossa aula de hoje, capítulo 11, tá? Weber e a ética protestante e o espírito do capitalismo. A gente se fala na próxima aula, beleza? Forte abraço a todos, estamos juntos sempre. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.